Quero ler para você um texto hoje que está em Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 37. Nós leremos esse texto e meditaremos nessa manhã nesse texto de Lucas. Capítulo de número 17, versículo de número 37. Eu vou pedir que as irmãs leiam primeiro esse texto, e depois os homens lerão, e depois todos nós leremos juntos nessa manhã fria. E o pessoal que ficou em casa assistindo pela televisão, sentado no sofá e com uma coberta, vocês também são abençoados por Deus. E nessa manhã, talvez mais abençoados por algo, mas não por estarem presentes aqui, vendo pessoalmente, o nosso irmão, a nossa irmã. Onde, Senhor? Perguntaram eles, e ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Já tinha prestado atenção nesse texto de Jesus? O que significa esse texto de Jesus para nós hoje? O que significa onde estiver um cadáver, ali estarão ou se ajuntarão os abutres? Essa é uma resposta de Jesus sobre o reino de Deus, ou sobre alguns sinais do reino de Deus. Tem um filme que foi baseado num livro de Tolkien, chamado O Senhor dos Anéis. Já assistiram esse filme? Já assistiu? Nunca assistiu, Marcão? Tem que assistir, vai ter que assistir. Quem é líder da igreja agora tem que assistir O Senhor dos Anéis. O texto lido de Ezequiel pela Priscila é uma parte daquilo que esse filme, O Senhor dos Anéis, e eu gostaria de colocar o título do sermão dessa manhã de Jesus, o Senhor dos Sinais. Porque Jesus é o Senhor dos sinais que nós queremos às vezes decifrar, e Jesus vai dizer assim: ei, calma lá. Você não tem essa capacidade de decifrar esses sinais. Eu sou o Senhor dos sinais e eu sinalizo todos os sinais, e tem sinais que inclusive, e alguns que eu também digo que apenas o meu Pai é quem sabe. Não é isso? Quando acontece? Não, isso daí cabe ao Pai. E nós, na nossa experiência cristã, nós temos nos perdido nesses sinais que nós achamos, na nossa, às vezes, até aquela palavra chamada arrogância ou prepotência, nós achamos que o quando e o onde nós sabemos com toda certeza. E Jesus diz assim: olha, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Qual é a lição que está por trás desse dito de Jesus, que é um princípio? Essa semana lá no prédio faleceu uma senhora. E aí descobriram alguns dias depois, porque ela mora sozinha, de que ela já havia morrido fazia um tempo. Você sabe o que acontece dentro daquela porta, dali para dentro? Você imagina que está tudo bem, que ela está levando a vida dela, e que ela deve estar almoçando, deve estar jantando, deve estar tomando um café. Mas você não sabe o que tem lá dentro. Então passa um dia, 2, e começa a aparecer um sinal. Um sinal. Mas você não sabe a realidade que está acontecendo dentro daquela unidade, daquela casa, daquele apartamento. Então Jesus diz assim: existe um princípio de que você não conhece toda a realidade envolvida na vida de uma pessoa.
Mas você pode ter alguns sinais, e um sinal que você vai ter, você não vai enxergar a morte em si, mas quando você enxergar alguns abutres voando em algum determinado lugar, pode ter certeza que lá, naquele lugar, existe algo em decomposição. Este é um princípio da realidade que apenas Jesus, a própria realidade, sabe sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre o coração das pessoas. E o máximo que nós vamos recebendo é alguns sinais, mas nós não podemos ter essa certeza. Nesse filme O Senhor dos Anéis existe uma sociedade chamada Sociedade do Anel. Sociedade do Anel são essas pessoas que participam e protegem esse anel para não caírem nas mãos daqueles que podem utilizá-lo de maneira para o mal. E essa Sociedade do Anel se junta para proteger esse anel e conduzir este anel até o lugar onde ele precisa estar, até a sua destruição. Tolkien, ele é um homem que conhece muito bem a narrativa bíblica, sabe o que é o cristianismo, e ele constrói esses livros, e depois esses livros são transformados em filmes, mas por trás dessa questão, Tolkien sabe muito bem sobre as realidades que nós não conhecemos, e que apenas o Senhor, que é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor de todos esses sinais. E se você voltar a sua Bíblia para o versículo de número 20 do capítulo de número 17, você vai ver do que Jesus está falando quando ele se refere a onde estiver um cadáver, ali estará, ou estarão, ou se juntarão os abutres. Versículo 20, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino. Olha só. Se você pegar essa questão do versículo 20 e pegar o último versículo, do versículo 37 desse mesmo capítulo, tem essas duas palavras extremamente importantes: quando e onde. Essas são palavras que nos movem em direções que nos trazem assim uma certa angústia. Nós queremos saber quando, nós queremos saber onde as coisas acontecem, e Jesus diz assim: essa preocupação não é sua. Mas você insiste nessa preocupação do quando e onde. Quando o teu reino vai se manifestar na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha igreja, na vida da minha cidade, onde isso irá acontecer? E Jesus diz assim: ei, espera lá. Você precisa se preocupar com outras coisas, porque nestas coisas você provavelmente vai se perder. E quando esses fariseus perguntam sobre quando viria o reino de Deus, sabe o que Jesus responde? Olha aí na sua Bíblia. O reino de Deus não vem de modo visível. Puxa vida, Jesus. Nós estávamos pensando que o reino de Deus ia se manifestar aqui e agora, mas ele não vem de modo visível. Inclusive a palavra que Lucas usa, você sabe que ele é um autor, ele sugere um médico que está observando um paciente para descobrir os sintomas da sua enfermidade. Você tem uma enfermidade, mas eu não consigo chegar na causa e qual é essa enfermidade, porque os sintomas que você tem, eles me confundem. Mas qual é a causa da enfermidade? Qual é a causa? Estamos lendo um livro que se chama O Impostor que Vive em Mim. E esse autor, ele diz assim, que uma das causas da nossa enfermidade é porque no nosso ser existe um impostor inconsciente dentro de nós, que nos leva, que nos conduz a ter uma relação, um relacionamento com Deus com base no nosso desempenho.
E esse impostor sempre está dizendo: faça isso, que Deus vai te amar mais. Se você fizer isso, Deus vai te amar menos. Se você orar fervorosamente, você será um cristão verdadeiro. Mas se você tem uma oração que você considera fraquinha, você é um cristão meia boca. Esse impostor que vive em nós não permite que a realidade do amor de Deus seja experimentada no meu coração e no seu coração. Você sabe o que é a realidade do amor de Deus experimentada na vida de uma pessoa? Porque quando nós falamos de sinais que nós queremos descobrir quando e onde, Jesus diz assim: ei, pare com isso. Vá para um lugar onde você esteja firme da sua convicção no seu relacionamento comigo, porque os dias passarão, as mortes acontecerão, o estado de decomposição desse mundo vai permanecer, e a pergunta é: você vai ter fé para aguentar o tranco? Vai ter fé para aguentar o tranco? Ou você vai ficar pelo caminho? É isso que Jesus está dizendo para nós, através desse texto. Ele diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês ou em vocês. Jesus ainda responde de um jeito que a gente nem entende bem: está entre nós ou está em nós, Jesus? Quando nós olhamos, pode ser que o reino de Deus esteja dentro de vocês, significa que você tem que abrir mesmo o coração, e no seu coração é onde o reino de Deus vai produzir coisas novas. Se você entender que é dentro de você. Se você entender isso, você vai ver que Jesus está querendo produzir pessoas novas, transformar pessoas velhas com um coração de pedra num coração de carne. Não é isso que diz o Ezequiel? Mas o seu coração parece que é de pedra. Ele não é de carne. Mas parece que você ainda continua se tornando essa pessoa inflexível. Não existe ternura, não existe feição, afeto dentro do seu coração. Você é essa pessoa que você é, e você não muda nunca. Então o reino de Deus chega entre ou dentro do seu coração, e ele transforma alguma coisa, ou você continua sendo do jeito que você sempre foi? O reino de Deus, segundo o que Jesus está dizendo, se é dentro de você, externamente parece que não acontece muita coisa. Mas dentro do seu coração existe um novo ser sendo construído. É isso que Jesus está dizendo. Agora, se a resposta for que o reino de Deus está entre vocês, e o anúncio de Jesus é: chegou o reino. E quando que chega o reino? Quando que chega o reino? Quando Jesus chega. O reino chega quando Jesus chega. Jesus diz assim: chegou o reino de Deus. Lucas, capítulo de número 4, vai dizer: então se cumpriu esta palavra do profeta Isaías: arrependam-se, creiam, porque o reino de Deus chegou, porque eu cheguei. Então, se o reino de Deus está entre vós, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, não porque falaram assim o nome de Jesus, sabe? Tem gente que fala assim: não, Jesus, você está reunido aqui com a gente. Não, e não tem nada a ver aquela reunião com Jesus. Às vezes eu vejo pessoas falando que Jesus está na nossa reunião, porque eles disseram verbalmente que Jesus está presente, porque eles disseram que Jesus está presente, mas quando eles começam a conversar, você fala assim: não, isso daqui não tem nada a ver com Jesus. Isso daqui tem a ver com o capiroto lá. Mas não com Jesus. Não, mas Jesus está presente porque nós dissemos que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele está presente. Jesus vai dizer assim: meu amigo, o reino de Deus não é tão visível assim. Preste atenção nos sinais.
E aí nós vamos discernindo sobre quando, onde o reino de Deus se manifesta e nós vamos nos perdendo na nossa caminhada, na nossa jornada. Quando nós olhamos os demais versículos, a partir do versículo 22, depois disse aos seus discípulos, preste atenção que Jesus muda o seu discurso. Primeiro ele está falando com os fariseus que interrogaram ele. Agora no versículo de número 22, Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. Disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Porque o negócio o caldo vai entornar de tal forma na vida de vocês, que vocês vão pedir assim que pudessem ver um alívio ou algo, mas vocês não verão. Numa conversa de Jesus com os fariseus, Senhor, manda um sinal para a gente. Jesus disse assim: nenhum sinal mais vos será dado. Jonas foi o último sinal. Vocês são uma geração incrédula, não adianta ver sinal. Não adianta vocês quererem ver quando e onde, porque vocês são incrédulos. Não, Senhor, eu confio em Ti. Racionalmente, eu coloco a minha fé em Ti. Eu faço tantas coisas. E Jesus diz assim: mas você, no fundo, você é um incrédulo. E que não adianta sinal para você, porque você é incrédulo. E quando nós continuamos a ler esse texto, dirão a vocês: lá está o reino, ou aqui está o reino, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago. Quando mesmo será a vinda do Senhor? Aí chegamos nós, queremos discernir e pegar todos os textos do Novo Testamento e dizer assim: não, Jesus vai voltar assim, 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 assim. Jesus diz assim: não, é como um relâmpago, cara. Eu chego assim, ó, tchá! Tá bom? Não, mas tem as nuvens, tem uma tempestade que está chegando. Parece que essa semana teve uma notícia que eu ouvi no rádio lá para, acho que não sei se foi quinta ou sexta-feira, que teve um terremoto em algum lugar aqui e as pessoas sentiram. Onde que foi? Litoral? Cananéia. Miracatu. Foi lá o tremor? Miracatu. O pessoal ficou apavorado. Ah, você que tremeu. E tal, assim, mas no Brasil não tem tremor. Não tem hoje. Não tem hoje, daqui 50 anos, daqui 100 anos, mas eu não vou estar aqui, mas seu filho, o neto vai estar. Porque, não, mas Jesus vai voltar antes, pastor. Às vezes, né, a gente fala assim, vai mesmo. Por que você acha que ele vai voltar antes? E aí, o que Jesus está querendo dizer, e o melhor texto é aquele de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 10, né? Não, Jesus está voltando, Jesus está à porta, pastor, porque os sinais dizem isso, dizem aquilo, dizem mesmo, Apocalipse 6, 10, eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. Foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Quem é que explica esse texto aí e me diz que quando é isso daqui? Tem bastante gente tentando fazer isso. Só que Jesus está dizendo: ei, você não prestou atenção lá na minha parábola? Você não prestou atenção que eu sou o Senhor dos sinais, do quando e onde? Mas você fica construindo, você
quer tocar nesse assunto, você quer descobrir o quando e onde. E por que você fica fazendo esses tipos de pergunta e não faz outras perguntas? Porque a enfermidade que está em você é muito doída e dolorosa para você lidar com ela? Então você fica desviando o assunto para temas que não lhe cabem? Você quer estudar sobre teologia profunda, não é isso? Mas por que você não quer estudar sobre como mergulhar no amor de Deus que é raso e depois começa a se aprofundar na sua vida? Por que você quer discutir sobre o que Jesus vai falar a seguir, que é sobre a sua vida, os seus investimentos, não é isso? Não se apressem em segui-los, pois assim, versículo de número 26, como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que veio o raio, veio o relâmpago. Pá! Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Versículo de número 28, o povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando, construindo, mas no dia em que veio o raio, em que veio o relâmpago, aí o pessoal acordou. E Jesus está conversando com os seus discípulos, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem vier, como um relâmpago. Você não está esperando. Mas você quer ficar discernindo sobre o quando e o onde, porque você não quer enfrentar aquilo que mais dói dentro do seu ser, que é, você não experimentou, você não acredita, você é um incrédulo no tocante àquilo que é mais importante na sua vida, que você vai escrever como primeira coisa no seu currículo. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sei que eu sou um filho amado de Deus. A coisa mais importante para escrever no seu currículo é essa. Abre aspas, depois do seu nome, escreva: eu sei que eu sou um filho amado. Porque quando nós começamos a olhar essas narrativas de Lucas, e versículo de número 33 diz assim: quem tentar conservar a sua vida a perderá, quem perder a sua vida a preservará. Nós ficamos comendo, nós ficamos bebendo, nós ficamos negociando, a gente ganha dinheiro aqui, perde ali. Quer dizer, perder não, peraí, vamos refazer. A gente fica negociando aqui, negociando ali e ganhando sempre dinheiro, não é isso? Porque afinal de contas a gente negocia para quê? Para perder grana? Hã? Não, de maneira nenhuma. Inclusive Deus é um Deus da prosperidade. Você não viu isso não lá no Antigo Testamento? Que Deus é o Deus da prosperidade, que vai fazer você prosperar. E eu oro para que Deus faça você prosperar, e muito. Mas uma pessoa que é amada por Deus, quando prospera, ela sabe que é só um mordomo, que aquilo não é dela, e que ela administra aquilo para abençoar outras pessoas. Quem é amado por Deus sabe disso. Quem não é amado por Deus dá oferta, dá dízimo por causa de peso na consciência. Mas quem é amado por Deus sabe desse amor, diz: esses recursos que eu tenho é para abençoar outras pessoas, não é para comprar uma lancha de $1 milhão. É para eu abençoar pessoas. Porque os negócios, a vida, quando nós vamos construindo a partir do amor de Deus, do reino de Deus, da cruz de Jesus, vai ganhando essas conotações de profundidade dentro do ser. E se uma pessoa sabe que é amada por Deus, sai de baixo. Essa pessoa experimenta isso. E quando nós olhamos essa pessoa que tenta conservar a sua vida, aquele que sabe que é amado por Deus, ele ama a si mesmo.
O primeiro elemento, ele ama a si mesmo, ele cuida de si mesmo. Mas ele não perde, ele não vende a sua alma por causa daquilo que às vezes ele quer conservar e que não está nas mãos dele, nem de bens, nem de relacionamentos, nem de nada. Porque ele é muito sólido, essa pessoa é muito sólida nessa experiência com Deus. E quando nós não somos amados, essa semana eu compartilhava com alguns irmãos que as dificuldades que as minhas filhas hoje têm, por não experimentarem um amor incondicional da minha parte, é porque eu não tinha essa condição para dar a elas. Eu não tinha. E quando Jesus me disse isso, ele falou assim: João, presta atenção, cara. Você não tinha você quis dar, mas você não tinha essa condição. Porque alguém só pode dar aquilo que tem. Aquilo que não tem, você não pode dar. Então eu comecei a entender melhor que me faltava essa condição, porque na minha condição com Deus, eu não tinha essa experiência. E Deus disse assim: você precisa ser aperfeiçoado no meu amor. E aí você vai receber essa condição de mim para amar os seus filhos, as suas filhas, de maneira que é amor e é amor e é amor. O que você tem passado para elas é o seguinte: você tem verbalizado uma coisa, mas na real, o que elas têm experimentado é isso. Você não tem essa condição de amor incondicional por elas. Você diz que tem, mas na verdade você não tem por causa da resposta que elas dão a você na performance de cada uma. Precisa tirar nota boa, precisa tocar bem, precisa cumprir com os compromissos, tá. Mas e o amor verdadeiro no coração delas? Isso vai se manifestar, João, mais para frente. Quando nós olhamos quem tentar conservar a sua vida e quem perder a sua vida a preservará, é porque nós estamos falando de algo que nós vamos deixando a nossa vida nas mãos de Deus, nesse amor, vamos sendo conduzidos e a nossa vida vai se perdendo, mas o amor lá dentro, o amor que brota nos nossos relacionamentos, é um amor com fundamento. Você já experimentou estar na presença de alguém que sabe que ama você e você pode fazer qualquer coisa, e você pode falar qualquer besteira, e essa pessoa vai falar assim: não, cara, eu amo você. Quando nós olhamos a nossa vida, nós não sabemos muito sobre esse quando e onde, porque não nos cabe, mas nós vemos alguns sinais. Nós vemos que quando tiver rondando alguma coisa, sabe? Um abutre assim, é porque tem coisa podre ali, tem coisa em decomposição. Irmãos, o mundo vai nessa direção da decomposição. Você vai querer sobreviver num tempo. Eu vi recentemente uma reportagem, essa semana, caminhão que tombam e as pessoas vão saquear esse caminhão e o motorista estava morto e as pessoas passavam em cima dele para pegar a comida e saquear o caminhão. Você fala assim, uma imagem dessa é uma imagem chocante. Imagine se fosse seu pai, seu filho, o motorista, se fosse... Qual sentimento brotaria no seu coração? As pessoas passando em cima dele, pegando a comida, saqueando. Quando nós olhamos o mundo, irmãos, quando nós olhamos o nosso coração, sabe qual é o cheiro que brota? Ó. É que você ainda não viu os sinais dos abutres em cima. Você não viu. Mas o cheiro de morte já está presente. Mas você fica disfarçando. A sociedade fica disfarçando. As igrejas ficam disfarçando. Mas o cheiro de morte está presente.
Basta você começar a se aproximar de Deus, ter um relacionamento mais profundo com Ele, porque se você parar para prestar atenção, o cheiro de morte está aí dentro. Mas você fica disfarçando. A gente é ótimo para disfarçar. E quando nós olhamos que uma coisa sucede à outra, o que Jesus está dizendo com essa palavra é, uma coisa vai sucedendo à outra. A morte, o cheiro de morte, os abutres em cima. Preste atenção. Você não está sentindo o cheiro de morte? Então olhe para cima pelo menos e veja os abutres que já estão rondando a sua vida, camarada. E cai fora. Quando nós olhamos, Jesus está dizendo, nós não temos como controlar o reino de Deus. Você quer controlar o reino de Deus, você quer controlar as coisas, você não tem esse poder. Quando nós olhamos, viva de modo cuja fé e coração estejam aquecidos pelo Espírito Santo em qualquer circunstância. Não perca isso de vista. Olhe para dentro de si. Eu estou sendo aquecido pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Jesus na minha vida, ou eu estou disfarçando nessa vida? Estou brincando de disfarçar na minha família, onde eu trabalho. Mas quem me conhece sabe que lá dentro o negócio está ruim, está fedendo. E eu preciso ou ouvir a voz de Jesus, porque esta palavra de Jesus, ela vai dizer que lá no final, quando o raio estiver para chegar, e quando esse raio chegar, esse relâmpago chegar, marido e esposa estarão deitados na mesma cama, achando que um é do reino de Deus. Ah, meu marido é do reino de Deus, eu também sou. Ou achando que o marido não é do reino de Deus e você é, e de repente o marido vai e você fica. Olha só que negócio doido. Não é isso que está dizendo? Tem marido e esposa deitados na cama e você acha uma coisa, o outro acha outra. Daqui a pouco você vê que você vai ser julgado. E o outro foi. Terão duas pessoas no campo. Elas duas estão trabalhando e você pensa que está ali, o reino de Deus está na vida dela, está na vida da outra pessoa, e de repente uma... E aí alguns vão falar que agora é arrebatamento da igreja, não quero entrar nesse tema de arrebatamento, que um vão ser arrebatados antes, outro depois. Chegou o relâmpago, acabou, mano. Acabou. Se Jesus vai subir com a gente, se vai descer, se vai para o lado, para lá, não me cabe. Me cabe o seguinte, quando Jesus der o relâmpago, acabou. Uns estão salvos, outros não. Uns estão no reino, outros não estão. Mas você tem a oportunidade de ver alguns sinais que o Senhor dos sinais já vai estar dando para dizer o seguinte, cara, você está andando no lugar errado. Indo para a igreja, lendo a Bíblia, dando oferta, mas você está no lugar errado. E aí ele vai dizer, Deus, duas pessoas estarão no campo, duas pessoas estarão na cama, duas pessoas estarão, uma será tirada e a outra será juntada. E Jesus diz assim, se você não tem que ficar preocupado com quando e com onde, com que você tem que ficar preocupado? Você tem que ficar preocupado com aquilo que lhe cabe através da cruz. O reino de Deus está presente de alguma maneira surpreendente e muitas vezes de forma secreta. É isso que Jesus está dizendo. Você diz que não está, mas está. Você diz que está, mas não está. E como você tem essa certeza no seu coração? A gente quer adivinhar sobre tudo e todos. Inclusive tem gente que diz já a data que Jesus vai voltar. Eu falo assim, mas como é que pode? Pode porque, no mínimo, não conhece o Evangelho. E Jesus está dizendo, como você pode viver? Porque o justo
Vive pelo que vê? Ele vive pelo que mesmo? Ah, é pela fé? Ah, é pela fé, pastor. É fé que amanhã eu vou conseguir um emprego novo, um carro. Ah, Jesus do céu, livra. Meu amigo, fé é para você se manter na vida. Hebreus vai dizer, capítulo de número 11. Hebreus capítulo de número 11, ele vai dizer o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé em Deus. Dá para alguém provar que Deus existe? Tem alguém aqui que consegue provar que Deus existe? Tem algum cientista que pode provar que Deus existe? Moisés pode provar que Deus existe? Paulo pode provar que Deus existe? Sabe quem é a única pessoa que pode provar que Deus existe, que andou entre nós? É aquele que diz assim: eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou voltar. Ou você acredita nas minhas palavras e em mim? Esquece. Fora de mim não existe nada de realidade. Jesus. E quando nós falamos dessa fé, nós falamos dessa experiência com Jesus. Tão preocupados com os negócios da vida, e um dia Jesus está dizendo: a gente vai conversar. Nós vamos conversar sobre a sua vida, que não é sua inclusive. Sobre os seus bens, que também não são seus. Você é apenas um mordomo, toda a riqueza é minha. Sobre a sua casa, que casa? Que casa, Jesus? Não, aquela que eu ganhei. Não, aquela que eu te emprestei. Sabe qual é o sonho do brasileiro? Em primeiro lugar, você pergunta para a maioria da população, sonho da casa própria. Já vi milhares de pessoas se perdendo no sonho da casa própria. Não que você não vai buscar uma casa própria, vai buscar. Mas o que Jesus está falando é: você precisa prestar atenção para as realidades mais importantes da sua vida. E a realidade que eu quero dizer a você, que você experimente é: permita que o meu amor entre em você. Permita, porque você não permite. Você disfarça. Permita que esse verdadeiro sinal na cruz, porque Deus amou o mundo, demonstrou esse amor, que deu seu Filho na cruz por você. Permita que esse amor entre, ceie com você, faça parte da sua respiração, do seu sangue, e que esse amor transforme você. Essa é a maior e mais plena realidade que Deus deseja que nós experimentemos, no lugar de ficar perguntando quando e onde as coisas vão acontecer, e nós não entramos no principal da coisa, que é esse amor. Realidade de quem se submeteu ao reinado de Deus é a realidade do amor. Eu vejo pessoas falando: não, o reino de Deus, eu sou do reino de Deus. Aí parece que o cara é mais do reino do Lula do que de Deus. O outro é mais do Bolsonaro do que de Deus. Aí você fala assim: qual é o reinado na vida dessa pessoa? O que reina na vida dessa pessoa? Os negócios? Donald Trump? O que reina na vida de uma pessoa? Seu próprio orgulho, sua própria vaidade, seu próprio desejo de se mostrar como aquele que deu certo e fazer a oração: graças te dou, ó Pai, porque deu certo a minha vida, eu não sou como este. Está vendo isso daí, Senhor? Ó. Sabe quem desceu justificado?
Preste atenção nos sinais de Jesus. Se você começar a ler Lucas, capítulo 10, capítulo 17, você vai ver que 10 leprosos são curados e um volta para agradecer a Deus. 10 recebem a bênção, um volta. E sabe quem é esse um que volta? Quem é o que volta? Um samaritano. Preste atenção nesses sinais de Jesus. Leia atentamente a Bíblia, o Novo Testamento. Olhe o que Jesus está sinalizando sobre religião, sobre Ele. E sobre o amor dEle. Na sua vida, na vida dos seus filhos. Porque essa é a maior e mais importante realidade da vida de uma pessoa. Eu quero encerrar com um vídeo. E com esse vídeo do Brennan Manning, eu quero que você medite e preste atenção nas palavras. Algumas palavras elas vão ser rápidas, mas a palavra mais importante ela vai aparecer devagar. E preste atenção nesse vídeo. Do you believe that He loves you in the morning sun and the evening rain, without caution, regret, boundary, limit, breaking point? No matter what's gone down, He can't stop loving you. Letting myself be loved by God is the most important reality in my life. And the truth of it, it soon comes to overcome you. Just conscientiously wasting time with God when that becomes the hard rock truth of your existence, to let God be God. When you meet a man who has actually laid hold of this truth in utter sincerity, you meet a man who takes himself lightly, who doesn't take himself too seriously, just with utter simplicity and candor about his own brokenness. That was so refreshing. Don't skip lightly through this text, because it's going to be a life-changing experience. Letting yourself be loved by God as you are and not as you should be, because none of us are as we should be. Amém. Nós não somos aquilo que deveríamos ser. Só seremos o dia que estivermos na presença de Jesus. Seremos transformados à imagem do Filho. Isso que o apóstolo Paulo diz. Mas não somos ainda. Permita que o amor de Deus, essa realidade, transforme você e cuide de você. A minha oração é: permita-se ser amado por Deus. Deus usa pessoas para amar você. Deus coloca pessoas no seu caminho que são uma simbologia, um sinal de Deus na sua vida e na minha vida. Mas
Pare de lutar conscientemente com Deus. Não é isso que ele diz? Você fica lutando conscientemente com Deus. E Deus diz assim, mas de novo? Você quer entrar nesse assunto de novo? Meu assunto com você é: renda-se, permita que eu ame você e você seja amado por mim. Essa é a mais importante realidade que você pode experimentar. E o quando e o onde, João? Nem se preocupe com isso. Nem se preocupe com isso. Deixe isso com o Senhor dos sinais. Porque Jesus, Ele é o Senhor de todos os sinais. E Ele está sinalizando para nós nessa manhã: renda-se e desfrute do meu amor.